Meu nome é Neiva Dalila, e essa é a história da noite em que eu morri por dentro e ressuscitei com ódio no olhar. O relógio marcava 2 horas e 17 minutos da madrugada quando a porta da sala foi aberta com violência. Eu dormia enrolada em um cobertor fino no sofá, depois de passar a noite anterior chorando até que as lágrimas secassem. As pálpebras pesadas mal tiveram tempo de se abrir completamente antes que a primeira pancada atingisse o encosto do sofá, a centímetros da minha cabeça. Henrico, meu marido de 15 anos, estava parado à minha frente. Não reconheci aquele homem. Seus olhos, que um dia me olharam com carinho, agora transbordavam de fúria. As veias do pescoço saltavam sob a pele corada pelo álcool e os punhos cerrados tremiam à altura do peito. O cheiro de perfume feminino impregnava suas roupas, misturado ao odor amargo de uísque. "Some daqui, sua intrusa! Eu não te quero mais aqui!" As palavras saíram aos berros, espalhando gotículas de saliva pelo ar. Tentei me sentar, ainda atordoada pelo sono interrompido e pela violência repentina. Meus braços trêmulos buscaram apoio no sofá enquanto tentava formar alguma frase coerente, alguma defesa. Minha mente ainda não compreendia o que estava acontecendo, embora meu coração já soubesse. Foi então que a vi, parada na soleira da porta da sala, usando apenas um roupão vermelho de seda. Meu roupão, aquele que Henrico havia me dado de presente no nosso 10º aniversário de casamento. Talita. A secretária que ele havia contratado 8 meses atrás. 26 anos, cabelos dourados artificiais, lábios preenchidos com silicone e um olhar de desprezo que faria qualquer cobra parecer gentil. "Henrico, tira essa mulher daqui, amor. Não aguento mais fingir que ela não existe." Sua voz melosa contrastava com o veneno nas palavras. Antes que eu pudesse me levantar completamente, ela avançou em minha direção. Senti os dedos dela se enroscarem em meus cabelos, puxando com força suficiente para arrancar um grito da minha garganta. Tentei me defender, erguer os braços, mas o desequilíbrio e a surpresa me deixaram vulnerável. Foi quando sua mão atingiu meu rosto com um estalo que ecoou pela sala. "É isso que uma velha tóxica merece", disse, enquanto ria com satisfação. O mundo ficou mudo por alguns segundos. O lado esquerdo do meu rosto queimava e senti o gosto metálico de sangue no canto da boca. Olhei para Henrico, esperando. O quê? Indignação? Proteção? Arrependimento? Mas ele apenas cruzou os braços e disse: "Você tem 5 minutos para pegar suas coisas e sair. O que ficar para trás vai para o lixo." Minhas pernas me levantaram por reflexo. Tentei caminhar até o quarto, mas Talita bloqueou a passagem. "Nem pense nisso. Suas coisas já não estão mais lá." Foi então que notei as 2 malas pequenas jogadas próximas à porta de entrada. Uma delas entreaberta, com algumas peças de roupa mal dobradas aparecendo. Uma vida inteira reduzida a 2 malas. Peguei apenas meus chinelos, meu celular que estava sobre a mesinha de centro e uma bolsa pequena que continha meus documentos. Nem sequer tive tempo de trocar o pijama fino que vestia. Quando tentei pegar meu casaco no cabideiro próximo à porta, Henrico avançou. "Isso fica. Foi presente da minha mãe." E assim, com os cabelos desgrenhados, vestindo apenas um pijama de algodão e segurando uma bolsa pequena, fui empurrada para fora do apartamento que ajudei a construir por 15 anos. A porta bateu com violência atrás de mim e ouvi a risada dela do outro lado. A chuva caía impiedosa lá fora. Finas agulhas geladas que perfuravam minha pele enquanto eu descia descalço os degraus do prédio. O porteiro noturno, Sr. Antenor, um homem de 60 e poucos anos que sempre me cumprimentava com respeito, fingiu não me ver quando passei pelo saguão. Talvez por vergonha, talvez por covardia. Ninguém quer se envolver em problemas de casal. Não havia táxis na rua àquela hora. Meu celular tinha apenas 20% de bateria e minhas amigas próximas moravam longe demais para me buscar na chuva, no meio da madrugada. Minha irmã vivia em outro estado.
Meus pais haviam falecido anos atrás. Caminhei por 3 quadras, sob a chuva gelada, até encontrar uma praça coberta por uma pequena estrutura de concreto. Sentei-me em um banco molhado, abraçando os joelhos. A água escorria pelos meus cabelos, misturando-se às lágrimas que finalmente começavam a cair. Ou talvez não fossem lágrimas. Talvez fosse apenas a chuva, porque algo dentro de mim havia secado completamente. Durante horas, permaneci sentada naquele banco, tremendo de frio, mas sem chorar. Uma sensação estranha tomava conta de mim. Era como se naquela noite, a Neiva que existia antes, a mulher dedicada, compreensiva, paciente, que sempre colocava as necessidades dos outros à frente das suas próprias, tivesse morrido. Em seu lugar, algo novo nascia. Algo frio, calculista, determinado. Enquanto observava o céu escuro começar a clarear timidamente, fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Vocês vão se lembrar da noite em que me expulsaram. Quando os primeiros raios de sol começaram a surgir por entre as nuvens, levantei-me do banco. Minhas roupas estavam encharcadas e meu corpo dolorido. O canto do meu lábio havia formado uma pequena crosta de sangue. Arrastei-me até uma padaria que acabava de abrir. O atendente olhou-me com desconfiança, mas não disse nada quando pedi um café simples e usei o banheiro para lavar o rosto. O líquido quente desceu pela minha garganta, trazendo um pouco de vida de volta ao meu corpo entorpecido. Sentei-me em uma mesa no canto, observando a cidade começar a despertar. Pessoas apressadas com suas vidas normais, seus problemas comuns. Foi então que meu celular tocou. O nome Henrico piscou na tela. Por um momento, considerei ignorar. Mas algo dentro de mim, aquela coisa nova e fria que havia nascido durante a noite, me fez atender. Neiva, pelo amor de Deus, aconteceu uma coisa terrível. A voz dele tremia e pude detectar o medo através da linha. Você precisa voltar. Eu tô desesperado. Eu não sei como. Mas meu carro, a casa, os documentos, tá tudo em seu nome. Como você fez isso? Eu vou perder tudo. Em seu desespero, ele nem perguntou onde eu estava ou como havia passado a noite. Típico. Mesmo em meio ao pânico, sua preocupação era apenas consigo mesmo. Respirei fundo antes de responder, com um tom calmo que nunca havia usado na vida. Você tá com frio? Tá molhado? Tá com fome? Tá deitando no chão da sala sem saber se vai ter o que comer amanhã? Fiz uma pausa calculada. Então ainda não é nem começo do que eu passei. E desliguei. O telefone tocou novamente, várias vezes seguidas. Ignorei. Mensagens começaram a chegar em sequência. Súplicas, ameaças, promessas. Desliguei o aparelho. O que Henrico não sabia é que semanas antes daquela noite, eu já havia descoberto tudo. Os encontros secretos, as mensagens explícitas, os presentes caros comprados com nosso dinheiro. A traição não começara ontem, nem no mês passado. Havia se arraigado em nosso casamento como um câncer silencioso, corroendo aos poucos tudo o que havíamos construído. Enquanto ele pensava que eu sofria em silêncio, aceitando as migalhas de atenção que me jogava, eu estava elaborando meticulosamente cada passo do que viria a seguir. Havia escaneado todos os documentos importantes, revertido a procuração que me permitia agir em seu nome, transferido a propriedade do apartamento e do carro para meu nome e preparado uma detalhada denúncia de agressão psicológica e ameaças. Já tinha gravado secretamente as ofensas, o desprezo, os insultos que se acumularam nas últimas semanas e já havia enviado tudo ao Dr. Paulo Mendes, um advogado especializado em direito familiar que fora recomendado por uma antiga colega de trabalho. Eu não chorei quando descobri a traição. Eu planejei. Terminei meu café, que já estava frio, e caminhei até o ponto de ônibus mais próximo. Tinha apenas o suficiente na bolsa para a passagem. Meu destino era claro: o escritório do Dr. Paulo. Ele havia me garantido que estaria lá logo cedo para recepcionar os documentos oficiais que chegariam naquela manhã. Enquanto o ônibus percorria as ruas da cidade, apoiei a cabeça no vidro frio
e deixei um sorriso discreto se formar em meus lábios machucados. Henrico fora expulso pelo próprio destino. A amante, Talita, logo descobriria que o cartão de crédito que ele havia lhe dado estava bloqueado. As contas bancárias conjuntas haviam sido esvaziadas, não por ganância, mas por precaução. O dinheiro estava seguro em uma nova conta, em meu nome, até que a justiça decidisse a partilha adequada. Ele acabaria em um hotel barato. Ela o abandonaria assim que percebesse que não havia mais dinheiro fácil. E eu? Eu tinha um plano. O plano não era apenas sobreviver. Era renascer das cinzas de um casamento que já estava morto há muito tempo. Era mostrar a Henrico, a Talita e principalmente a mim mesma que a velha, tóxica que eles desprezavam tinha mais força do que jamais imaginaram. Naquela manhã, enquanto o sol finalmente vencia as nuvens de chuva, algo dentro de mim se fortalecia. A humilhação da noite anterior havia plantado uma semente de determinação que agora germinava, nutrindo-se da injustiça e da dor. Eu não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas de uma coisa eu tinha certeza. Aquela noite havia sido apenas o começo, e o final dessa história eu escreveria com minhas próprias mãos. Para entender como cheguei àquela noite de chuva, é preciso voltar no tempo. Não nasci desconfiada ou vingativa. A Neiva que um dia fui era diferente da mulher que se forjou nas chamas da traição. Cresci em Ribeirão das Almas, uma cidade pequena do interior, onde todos conheciam o nome uns dos outros e os segredos raramente permaneciam ocultos por muito tempo. Meu pai, Augusto, era professor de matemática na única escola secundária da região. Minha mãe, Helena, costureira respeitada que transformava retalhos em vestidos admirados por toda a cidade. Nossa casa era simples, com paredes de um amarelo desbotado pelo tempo e um jardim frontal onde minha mãe cultivava gerânios vermelhos que floresciam vibrantes, mesmo nos dias mais quentes do verão. A mesa de jantar sempre reunia a família inteira. Eu, meus pais e minha irmã mais nova, Luísa. Não éramos ricos, mas nunca faltou comida, carinho ou respeito. Fui criada para acreditar na honestidade acima de tudo. Uma mentira tem pernas curtas, dizia meu pai quando percebia alguma pequena travessura que tentávamos esconder. O caráter se constrói quando ninguém está olhando, complementava minha mãe. Essas lições, repetidas como mantras ao longo da minha infância e adolescência, formaram os alicerces da mulher que me tornei. Desde cedo, demonstrei aptidão para os estudos. Cadernos organizados, letra caprichada, notas exemplares, a filha que fazia os professores sorrirem durante as reuniões escolares. Enquanto outras meninas sonhavam com príncipes encantados, eu sonhava com a universidade na capital, um objetivo que parecia tão distante para alguém nascido em Ribeirão das Almas quanto viajar à Lua. Aos 17 anos, quando terminei o ensino médio como oradora da turma, anunciei à minha família que prestaria vestibular para enfermagem na capital. Vi o orgulho nos olhos de meu pai, misturado ao medo de minha mãe em me ver partir. Como vamos pagar por isso, Neiva? Zrenia perguntou ela, sempre prática, enquanto dobrava meticulosamente as roupas recém-passadas. Vou trabalhar e estudar, mamãe. Consegui um estágio no laboratório do Hospital Municipal. Não será fácil, mas vou conseguir. E assim foi. Durante 4 anos, dividi meu tempo entre as aulas na faculdade, o estágio no hospital e pequenos trabalhos extras como babá e revisora de textos para alunos mais novos. Dormia pouco, comia mal, economizava cada centavo. Voltava para casa apenas uma vez por mês, carregando na mala algumas roupas para minha mãe consertar e levando de volta o carinho e a comida caseira que me davam força para continuar. Foi no 3º ano da faculdade que conheci Henrico Dalila. Ele chegou ao hospital onde eu estagiava com um corte profundo no antebraço, resultado de um acidente durante uma reforma em seu apartamento. Alto,
De ombros largos e olhos castanhos penetrantes, Henrico emanava uma confiança que imediatamente atraiu minha atenção. Enquanto eu limpava o ferimento, ele não parou de sorrir, mesmo claramente sentindo dor. Você tem mãos gentis, comentou, observando-me com interesse. Qual é seu nome? Neiva, respondi, mantendo o profissionalismo que havia aprendido nas aulas. Nome incomum para uma mulher incomum, ele continuou, sem tirar os olhos de mim. Gostaria de tomar um café quando seu turno acabar? Naquele dia, quebrei uma regra pessoal e aceitei o convite de um paciente. Algo em Henrico me intrigava. Talvez fosse a forma como ele falava, com aquele sotaque levemente carregado de alguém que cresceu em outro estado. Ou o modo como parecia completamente à vontade em qualquer situação, mesmo sentado em uma sala de emergência com o braço cortado. O café se estendeu por horas. Descobri que Henrico era engenheiro civil, formado há 5 anos, trabalhando em uma construtora de renome. Filho único de pais imigrantes italianos, havia crescido entre duas culturas, absorvendo o melhor de ambas. Falava com paixão sobre arquitetura, sobre suas viagens à Europa, sobre seus planos de um dia ter a própria empresa. E você, Neiva? O que sonha para o futuro? Swingoll perguntou, inclinando-se sobre a mesa para ouvir melhor minha resposta. Terminar minha formação. Talvez me especializar em enfermagem obstétrica. Ajudar a trazer vidas ao mundo, respondi, sentindo-me subitamente simples diante de seus planos grandiosos. Sonhos nobres, ele comentou, tomando minha mão entre as suas. Combinam com você. Naquela noite, ao retornar ao pequeno quarto que dividia com 2 colegas da faculdade, não consegui dormir. A imagem de Henrico permanecia vívida em minha mente. Seu sorriso confiante, sua voz grave, o toque firme de suas mãos. Algo novo brotava dentro de mim, um sentimento que nunca havia experimentado antes. Nos meses seguintes, entre plantões no hospital e noites debruçadas sobre livros de anatomia, encontrava tempo para ver Henrico. Nossos encontros eram sempre especiais. Ele me levava a lugares que eu jamais imaginei conhecer. Restaurantes sofisticados, exposições de arte, concertos. Um mundo completamente diferente do meu. Você merece o melhor, Neiva, dizia, enquanto abria a porta do carro para mim. E eu quero te dar o melhor. Sentia-me como Cinderela vivendo um conto de fadas, mesmo sabendo que logo o relógio bateria meia-noite e eu voltaria à realidade de meu quarto apertado e minhas preocupações financeiras. A diferença entre nossos mundos era gritante. Ele, com seu apartamento elegante no centro da cidade, seu carro importado, seus ternos sob medida. Eu, com minhas roupas compradas em liquidações, meus sapatos gastos de tanto caminhar entre o hospital e a faculdade, minha bolsa remendada por minha mãe. Por que eu? Zrenia perguntei certa vez, enquanto caminhávamos de mãos dadas pelo parque da cidade. Você poderia ter qualquer mulher. Ele parou, segurou meu rosto entre suas mãos e me olhou nos olhos. Porque você é real, Neiva. Não usa máscaras. Não está interessada no meu dinheiro ou no meu status. Você me vê, o homem por trás do engenheiro bem-sucedido. E isso é raro, precioso. Suas palavras derreteram as últimas barreiras que eu mantinha. Henrico se tornara não apenas meu namorado, mas meu porto seguro na cidade grande que ainda me intimidava. Ele representava tudo o que eu acreditava que um relacionamento deveria ser: respeito, admiração mútua, planos compartilhados. Quando me formei, 2 anos depois de nos conhecermos, Henrico estava na primeira fileira, aplaudindo de pé enquanto eu recebia meu diploma. Na saída da cerimônia, diante de meus pais emocionados e de minha irmã, que tirava fotos sem parar, ele se ajoelhou e abriu uma pequena caixa de veludo. Neiva, você me daria a honra de ser minha esposa? O anel era simples, mas elegante. Uma fina aliança de ouro branco com um pequeno diamante solitário. Perfeito.
assim como imaginei que seria nosso futuro juntos. Nosso casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia íntima realizada no jardim da casa de meus pais. As flores foram cultivadas por minha mãe. O bolo, feito pela tia Matilde, famosa por suas receitas que passavam de geração em geração. Meu vestido, costurado pelas mãos habilidosas de minha mãe, era de um branco puríssimo, com detalhes em renda que ela guardava há anos para este momento. Lembro-me do brilho nos olhos de meu pai quando ele me conduziu pelo improvisado corredor entre as cadeiras decoradas com fitas coloridas. Do sorriso emocionado de minha mãe, que discretamente enxugava as lágrimas com um lenço bordado. E claro, de Henrico, elegante em seu terno azul marinho, olhando-me como se eu fosse a criatura mais preciosa do universo. Prometo te amar, respeitar e proteger por todos os dias da minha vida, disse ele, colocando a aliança em meu dedo trêmulo. Prometo ser sua parceira, sua amiga e seu amor, nos dias bons e nos dias difíceis. Respondi, emocionada. Naquela noite, enquanto dançávamos nossa primeira dança como marido e mulher sob as estrelas do céu de Ribeirão das Almas, senti que minha vida finalmente encontrara seu rumo. Aos 24 anos, eu havia conquistado tudo o que sonhei: minha formação, um emprego no Hospital Central e o amor de um homem que parecia ter saído diretamente de meus sonhos mais secretos. Se alguém me dissesse, naquele momento de felicidade absoluta, que 15 anos depois eu estaria sentada em um banco de praça, encharcada pela chuva, expulsa de minha própria casa pelo homem que jurou me proteger, eu teria rido da absurda previsão. Mas o destino tem formas estranhas de nos ensinar suas lições mais valiosas. E às vezes, as promessas feitas sob as estrelas se desfazem como névoa ao primeiro raio de sol da realidade. Os primeiros anos de nosso casamento foram como um sonho prolongado. Mudamos para um apartamento alugado de 2 quartos em um bairro tranquilo, não muito longe do Hospital Central, onde eu trabalhava como enfermeira recém-formada. Henrico havia sido promovido a gerente de projetos na construtora, o que significava responsabilidades maiores, mas também um salário mais generoso. Todas as manhãs acordávamos juntos. Eu preparava o café enquanto ele tomava banho. Depois, invertíamos. Um ritual simples, mas que simbolizava nossa parceria. À noite, quando ambos voltávamos do trabalho, Henrico frequentemente trazia flores ou alguma pequena surpresa. Chocolates, um livro que mencionei querer ler, uma revista de enfermagem. Você merece ser lembrada todos os dias, dizia, entregando-me o presente com um beijo. Nos finais de semana, visitávamos museus, assistíamos a filmes abraçados no sofá, experimentávamos restaurantes novos. Às vezes, viajávamos para cidades próximas, descobrindo juntos pequenas pousadas charmosas ou praias ainda pouco exploradas pelo turismo. Lembro-me com carinho de uma dessas viagens. Havíamos dirigido por quase 4 horas até uma pequena cidade litorânea. A pousada era simples, mas aconchegante, com vista para o mar. Na primeira noite, enquanto jantávamos na varanda sob a luz de velas, Henrico segurou minha mão sobre a mesa. Sabe o que mais amo em você, Neiva? Sua capacidade de encontrar beleza nas coisas simples. Muitas mulheres exigiriam hotéis de luxo, restaurantes estrelados. Você fica genuinamente feliz com um pôr do sol e uma taça de vinho barato. É porque o luxo não está no lugar, Henrico. Está na companhia, respondi, sentindo-me verdadeiramente abençoada por ter encontrado um homem que parecia me compreender tão profundamente. A primeira sombra em nosso relacionamento surgiu no 3º ano de casamento. Henrico começou a trabalhar em um grande projeto de construção de um shopping center nos arredores da cidade. As horas no escritório se estenderam. Ligações noturnas interrompiam nosso jantar. Fins de semana foram sacrificados em prol de reuniões urgentes. É temporário, amor, explicava ele, enquanto guardava documentos em sua pasta às 6 horas da manhã de um domingo. Quando este projeto for concluído, terei mais tempo para nós. Prometo. Compreendi. Afinal, eu mesma enfrentava plantões exaustivos no hospital
especialmente depois que iniciei a especialização em enfermagem obstétrica. Ambos estávamos construindo nossas carreiras, investindo no futuro. Os sacrifícios pareciam necessários, parte do caminho para a estabilidade que desejávamos. O projeto do shopping se estendeu por 18 meses. Durante esse período, vi Henrico mudar sutilmente. O jovem engenheiro entusiasmado, que falava com paixão sobre estruturas e materiais, foi dando lugar a um executivo cada vez mais preocupado com status e aparências. "Precisamos de um apartamento maior", anunciou ele certa noite, quando finalmente jantávamos juntos após uma semana inteira de desencontros. Este lugar foi bom para começar, mas agora estou em outra posição na empresa. As pessoas têm expectativas. Que pessoas, Henrico! Por que deveríamos nos mudar por causa das expectativas dos outros? Ele suspirou, como se explicasse algo óbvio a uma criança. Não são apenas os outros, Neiva. É sobre progredir na vida. Você não quer melhorar? Ter mais conforto? Um closet maior para suas roupas? Meu closet era perfeitamente adequado para minhas necessidades. Nunca fui uma pessoa ligada a posses materiais ou roupas de marca. Mas percebi que argumentar seria inútil. Henrico já havia decidido. 2 semanas depois, estávamos visitando apartamentos em bairros nobres da cidade. O que ele escolheu? Sim, ele escolheu. Minha opinião foi educadamente ouvida e sutilmente ignorada. Custava 3 vezes mais que nosso aluguel atual. Como vamos pagar por isso? Zrenia perguntei, preocupada com o compromisso financeiro. Eu recebi um bônus substancial pelo projeto do shopping, explicou ele. Além disso, estou cotado para uma nova promoção. Podemos financiar parte, usar nossas economias para a entrada. Vai dar certo, Neiva. Confie em mim. E eu confiei. Como sempre havia confiado. A mudança para o novo apartamento marcou o início de uma transformação mais acentuada em nosso estilo de vida. Móveis novos foram comprados. O guarda-roupa de Henrico foi renovado com ternos caros, feitos sob medida. Recebi presentes que nunca pedi: joias, bolsas de grife, um carro novo para substituir meu antigo e confiável modelo de 5 anos. "Você é minha esposa", justificava ele quando eu questionava os gastos. "Merece o melhor." Mas o que eu realmente queria, tempo de qualidade juntos, conversas profundas como as que tínhamos no início, planos compartilhados, parecia cada vez mais escasso. No 5º ano de casamento, Henrico foi novamente promovido. Diretor de operações da construtora, aos 35 anos. A celebração foi grandiosa, em um restaurante exclusivo, com a presença dos principais executivos da empresa e suas esposas. Eu, usando um vestido preto elegante que ele havia escolhido, sorria educadamente enquanto tentava acompanhar conversas sobre golfe, investimentos e propriedades em países exóticos. Naquela noite, quando finalmente chegamos em casa, depois que Henrico adormeceu rapidamente após algumas taças de champanhe caras demais, fiquei acordada observando o teto branco imaculado do nosso quarto. Um pensamento perturbador começou a se formar. Eu não me reconhecia mais naquela vida. A simplicidade que eu tanto valorizava, as pequenas alegrias do início de nosso relacionamento haviam sido gradualmente substituídas por uma existência que priorizava aparências e posses. Tentei conversar com Henrico sobre isso no dia seguinte. "Sinto falta de nós, sabe? De como éramos. Lembra quando passávamos horas conversando sobre livros? Ou quando fazíamos piqueniques no parque aos domingos?" Ele me olhou com uma expressão que misturava confusão e leve irritação. "Nós evoluímos, Neiva. Aquilo era bonito, mas fazíamos aquelas coisas porque não tínhamos dinheiro para outras melhores. Agora podemos realmente aproveitar a vida." Mas eu era feliz daquele jeito, insisti, sentindo um nó na garganta. "E não é feliz agora, com tudo o que conquistamos? Com esta casa, seus confortos, com as viagens que podemos fazer? Muitas mulheres dariam tudo para estar em seu lugar." Não respondi. Não havia como explicar que o vazio que começava a sentir não tinha nada a ver com posses materiais,
mas com a crescente distância emocional entre nós. Foi nessa época que sugeri termos um filho. Talvez uma criança pudesse nos reconectar, trazer de volta o Henrico amoroso e presente do início. Afinal, sempre falamos sobre formar uma família. Agora não é o momento ideal, foi sua resposta. Estou prestes a assumir projetos internacionais. Precisarei viajar frequentemente. E você acabou de conseguir o cargo de supervisora no setor de obstetrícia. Uma gravidez atrapalharia sua carreira. Mas nunca será o momento ideal, argumentei. Sempre haverá um novo projeto, uma nova oportunidade. Já temos mais de 30 anos, Henrico. Exatamente por isso devemos ser estratégicos. Mais alguns anos e teremos estabilidade suficiente para que você possa tirar uma licença prolongada, talvez até deixar de trabalhar por um tempo para se dedicar integralmente à maternidade. A ideia de abandonar minha carreira, que construí com tanto esforço, não me agradava. Mas entendi que, para Henrico, uma esposa em casa, cuidando exclusivamente do filho e da administração do lar, fazia parte de sua imagem idealizada de sucesso. Concordei em esperar. Mais 2 anos decidimos. Esses 2 anos se transformaram em 3, depois 4. Sempre havia um motivo para adiar. Um novo projeto, uma reestruturação na empresa, a possibilidade de sociedade que nunca se concretizava completamente. Em nosso 10º aniversário de casamento, Henrico organizou uma viagem surpresa para Paris. 5 dias na Cidade Luz, hospedados em um hotel luxuoso com vista para a Torre Eiffel. Em circunstâncias diferentes, teria sido um sonho realizado. Na última noite, durante um jantar sofisticado em um restaurante com estrelas Michelin, ele me entregou uma caixa de veludo. Dentro, um bracelete de diamantes que deve ter custado mais do que meu salário anual. 10 anos de parceria merecem algo especial, disse ele, enquanto colocava a joia em meu pulso. É lindo, Henrico, mas sabe o que eu realmente gostaria de comemorar em nosso 10º aniversário? O quê? A notícia de que vamos finalmente começar nossa família. Ele tomou um longo gole de vinho antes de responder. Neiva, acho que precisamos ter uma conversa séria sobre isso. Meu coração acelerou. Finalmente pensei. Ele está pronto. Tenho pensado muito e não tenho certeza se quero filhos. A declaração caiu como uma pedra em meu estômago. Como assim? Sempre falamos sobre termos filhos. Era parte de nossos planos desde o início. Os planos mudam, Neiva. Nossa vida é boa assim. Temos liberdade, conforto, podemos viajar quando queremos. Uma criança mudaria tudo isso. Mas era o que eu mais queria, Henrico. Formar uma família com você. Ele segurou minha mão por cima da mesa, acariciando o bracelete recém-colocado. Você não acha que somos uma família, nós dois? Não sou suficiente para você? A pergunta era injusta, formulada para me fazer sentir culpada por desejar algo que sempre foi parte de nossas conversas sobre o futuro. Mas naquela noite, em um restaurante caro de Paris, não tive coragem de confrontá-lo. Apenas assenti, engolindo as lágrimas junto com o champanhe da celebração. Voltamos para casa, e a vida continuou em seu curso previsível. Henrico cada vez mais absorvido pelo trabalho e por seu círculo social de executivos. Eu, cada vez mais dedicada ao hospital, especialmente ao berçário, onde cuidava de recém-nascidos com o carinho que gostaria de dar ao filho, que provavelmente nunca teria. Foi nessa época que comecei a notar pequenas mudanças no comportamento de Henrico. Ligações atendidas em voz baixa, longe de meus ouvidos. Mensagens no celular que ele rapidamente escondia quando eu me aproximava. Reuniões noturnas que se estendiam até a madrugada. O perfume diferente em suas camisas. Todas as evidências estavam lá, mas eu escolhi não ver. Preferi acreditar em suas explicações cada vez mais elaboradas, em suas desculpas cada vez menos convincentes. A verdade era dolorosa demais para ser enfrentada. Até que, 1 ano atrás, não pude mais ignorar. E foi quando o castelo de areia que havia construído durante 15 anos começou lentamente a desmoronar. Havia algo de diferente naquele sábado.
Acordei com a sensação de que o dia não seria como os outros. Henrico já havia saído, deixando um bilhete na geladeira. Reunião urgente no escritório. Volto para o jantar? Reuniões aos sábados não eram incomuns em sua posição, então não questionei. Aproveitei a privacidade para colocar a casa em ordem, lavar algumas roupas e preparar um ensopado lento que sabia ser um de seus pratos favoritos. Enquanto dobrava suas camisas recém-passadas, um pequeno objeto caiu do bolso de um de seus paletós. Um brinco feminino, delicado, em formato de estrela. Não era meu. Nunca havia visto aquela peça antes. Fiquei paralisada por alguns segundos, o brinco repousando em minha palma aberta como uma pequena acusação silenciosa. A explicação mais óbvia era, obviamente, a traição. Mas 15 anos de casamento me fizeram buscar justificativas alternativas. Talvez fosse um presente para mim que ele ainda não havia entregue. Talvez pertencesse a alguma colega de trabalho que havia deixado cair durante uma reunião. Guardei o brinco na gaveta de minha mesa de cabeceira e decidi esperar. Observaria com mais atenção. Buscaria mais evidências antes de fazer qualquer acusação. Nas semanas seguintes, tornei-me uma detetive involuntária em minha própria casa. Comecei a notar padrões que antes ignorava convenientemente. As ligações que ele atendia no banheiro, com a água do chuveiro ligada para abafar a conversa. As noites em que chegava cheirando a perfume feminino diferente do meu. Os extratos do cartão de crédito com gastos em restaurantes que nunca visitamos juntos. Foi em uma dessas noites, quando ele disse que dormiria em outra cidade devido a uma reunião prolongada, que decidi verificar seu computador em busca de respostas. Não me orgulho da invasão de privacidade, mas minha intuição gritava que algo estava errado. A senha do e-mail profissional era a mesma de sempre. Uma combinação do meu nome com nosso aniversário de casamento. A ironia não me escapou enquanto acessava sua conta e começava a ler mensagens trocadas com uma tal de Thalita Mendonça. Mal posso esperar para te ver hoje. Estarei usando aquele vestido vermelho que você adora tirar. A reserva está confirmada para as 8. Podemos ficar a noite toda. Já disse à minha esposa que tem uma reunião em São Paulo. Obrigada pelo presente, amor. Os brincos são lindos. Perdi um deles ontem. Será que ficou no seu carro? Cada mensagem era como uma facada. As palavras de afeto que antes eram dirigidas a mim, agora dedicadas a outra. Os planos, as mentiras, os encontros secretos. Tudo documentado em preto e branco na minha frente. Descobri que Thalita era sua secretária, contratada 8 meses antes. Jovem, ambiciosa, recém-formada em administração. Seu relacionamento começara quase imediatamente após sua contratação. Imprimi algumas das mensagens mais comprometedoras. Não por vingança imediata, mas por precaução. Depois, com mãos trêmulas, fechei o computador e me servi de uma taça generosa de vinho. Naquela noite, sentada sozinha na sala ampla de nosso apartamento luxuoso, fiz um balanço honesto de meu casamento. O que havia sobrado do amor que um dia compartilhamos? O que ainda me prendia àquele homem que se tornara praticamente um estranho? Não tínhamos filhos. Minha carreira estava estabelecida. Financeiramente, embora Henrico ganhasse consideravelmente mais, eu tinha minha independência. O apartamento estava em nome dele, assim como a maioria de nossos bens. Mas eu tinha economias pessoais, fruto de anos guardando parte de meu salário. A pergunta mais dolorosa era: eu ainda o amava? Ou apenas me acostumara à ideia de ser sua esposa, à rotina que construímos, à vida confortável que levávamos? A resposta não veio facilmente. Passei a noite em claro, repassando momentos de nosso relacionamento, buscando em minhas memórias vestígios do homem por quem me apaixonei. Em algum momento, adormeci no sofá, a taça de vinho vazia sobre a mesa de centro. Quando Henrico retornou na manhã seguinte, decidi não confrontá-lo imediatamente. Queria observá-lo, ver até onde ia sua farsa, entender a extensão de suas mentiras. Como foi a reunião?
Loguei casualmente enquanto ele deixava a mala no hall de entrada. Produtiva, mas cansativa. Quase não dormimos para finalizar a proposta. Nós? Eu e a equipe, corrigiu rapidamente. Anderson, Carlos e... Você sabe, o pessoal do financeiro. Entendo, respondi, notando como ele evitava meu olhar. Deve estar exausto. Quer que eu prepare um banho para você? Seria ótimo. Obrigado, amor. O amor soou falso em seus lábios. Quantas vezes ele havia chamado Talita pelo mesmo apelido carinhoso? Enquanto enchia a banheira, decidi que precisava de um plano. Não agiria por impulso, movida pela dor da traição. Seria estratégica, assim como ele havia sido ao construir sua dupla vida. Nas semanas seguintes, mantive uma fachada de normalidade. Continuei sendo a esposa dedicada, preparando suas refeições favoritas, perguntando sobre seu dia, compartilhando pequenas histórias do hospital. Enquanto isso, em segredo, comecei a me preparar para qualquer cenário. Primeiro, abri uma conta bancária separada, em outro banco, para onde transferi minhas economias pessoais. Em seguida, digitalizei todos os documentos importantes: certidão de casamento, escrituras, contratos, extratos bancários. Procurei discretamente um advogado especializado em direito familiar. Dr. Paulo Mendes me foi recomendado por uma enfermeira cujo divórcio havia sido particularmente complicado. Não estou dizendo que quero me divorciar. Expliquei durante nossa primeira consulta. Mas preciso saber quais seriam meus direitos caso isso se tornasse necessário. O Dr. Paulo era um homem de meia idade, com olhos gentis que já haviam visto muitas histórias como a minha. Em um casamento de 15 anos, sem filhos, mas com patrimônio construído em conjunto, você teria direito à metade dos bens adquiridos durante a união, explicou pacientemente. No entanto, provar quais bens foram adquiridos antes ou durante o casamento pode ser complicado sem a documentação adequada. E se houver comprovação de infidelidade? A infidelidade, por si só, não altera a divisão de bens no divórcio, mas pode ser relevante em outros aspectos, especialmente se houver algum tipo de dilapidação do patrimônio em favor da pessoa com quem ocorreu a traição. Saí do escritório com informações valiosas e uma sensação de maior controle sobre minha situação. Não tinha decidido ainda o que faria, mas estava me preparando para todas as possibilidades. Foi durante esse período de observação silenciosa que notei algo preocupante. Henrico começou a fazer perguntas sobre minhas senhas bancárias, sobre documentos antigos, sobre a procuração que eu lhe havia concedido anos atrás para algumas transações imobiliárias. Estou reorganizando nossos investimentos, justificou ele quando perguntei o motivo de tanto interesse repentino. Quero garantir que tudo esteja otimizado. Minhas suspeitas se intensificaram. Uma rápida verificação nos extratos bancários conjuntos mostrou saques significativos, transferências para contas que eu não reconhecia. Ele estava movimentando nosso dinheiro, preparando-se para algo. Foi quando percebi que não tinha mais tempo para contemplações. Precisava agir antes que ele esvaziasse nossas contas, antes que eu ficasse sem recursos para me defender. Em uma tarde de sexta-feira, quando sabia que Henrico estaria em uma reunião com Talita, confirmada por mensagens que continuava monitorando, visitei novamente o Dr. Paulo com todos os documentos que havia reunido. Preciso reforçar minha posição legal imediatamente, expliquei. Acredito que meu marido está se preparando para me deixar, possivelmente de uma forma que me prejudicaria financeiramente. O advogado analisou os documentos que apresentei: extratos, e-mails impressos, registros de ligações, fotos de presentes caros comprados para Talita com nosso dinheiro conjunto. Com base no que estou vendo aqui, podemos agir preventivamente. Vamos revogar a procuração que você concedeu a ele. Em seguida, podemos tentar uma medida cautelar para bloquear a movimentação de bens até que a situação seja legalmente resolvida. E quanto ao nosso apartamento? Está no nome dele, mas foi comprado durante o casamento. Podemos registrar uma averbação na matrícula do imóvel
indicando que há um litígio conjugal em curso. Isso impediria que ele vendesse ou transferisse a propriedade sem seu consentimento. Passei as horas seguintes assinando documentos, preenchendo formulários, formalizando declarações. Quando terminamos, já era noite. Implementaremos essas medidas na segunda-feira, quando os cartórios e bancos estiverem funcionando, explicou o Dr. Paulo. Até lá, mantenha a normalidade. Não deixe que ele suspeite de nada. No caminho para casa, parei em uma farmácia e comprei um pequeno gravador digital. Não sabia exatamente o que aconteceria nos próximos dias, mas queria estar preparada para registrar qualquer confronto, qualquer admissão de culpa, qualquer ameaça. No domingo, 2 dias depois de minha reunião com o advogado, Henrico anunciou que precisaria viajar novamente. É um projeto importante em Brasília, explicou enquanto arrumava a mala. Ficarei fora a semana toda. Eu sabia que era mentira. Havia visto uma reserva de hotel na cidade mesmo, em seu nome e no de Thalita. Entendo, respondi calmamente. Boa viagem. Tomarei conta de tudo por aqui. Ele pareceu ligeiramente surpreso com minha tranquilidade. Talvez esperasse questões, dúvidas, talvez até mesmo uma discussão. Mas minha aparente aceitação o deixou confiante. Você é a melhor esposa que um homem poderia ter, disse, beijando-me na testa antes de partir. Assim que a porta se fechou atrás dele, comecei a ragir. Liguei para o Dr. Paulo, explicando a nova situação. Ele estará fora por uma semana. Temos mais tempo do que esperávamos. Excelente! Podemos acelerar algumas coisas. Na segunda-feira, seguindo orientações precisas do advogado, visitei bancos, cartórios e órgãos públicos. Revogação da procuração, bloqueio preventivo de contas conjuntas, averbação na matrícula do imóvel. Tudo foi feito com eficiência silenciosa. Também fiz algo que nunca imaginei que faria. Contratei um investigador particular, recomendado pelo Dr. Paulo. Não para confirmar a traição, que já estava amplamente documentada, mas para verificar se havia outros aspectos da vida financeira de Henrico que eu desconhecia. O relatório preliminar chegou na quarta-feira e revelou o que eu temia. Henrico havia aberto uma empresa em sociedade com Thalita 3 meses antes. Uma empresa para a qual grandes somas de dinheiro haviam sido transferidas, dinheiro que, em parte, era meu por direito. Isso caracteriza dilapidação de patrimônio, explicou o Dr. Paulo por telefone. Fortalece significativamente nosso caso. Vamos adicionar isso aos documentos para o juiz. Na quinta-feira, todos os documentos legais estavam prontos. A petição inicial para a separação judicial havia sido redigida, mas ainda não protocolada. O Dr. Paulo sugeriu que esperássemos o retorno de Henrico, dando-lhe a oportunidade de um diálogo, de uma separação amigável. Muitas vezes, quando confrontados com evidências irrefutáveis, eles preferem um acordo a um processo público que exporia suas ações. Concordei. Apesar de tudo, 15 anos de casamento mereciam ao menos uma tentativa de encerramento digno. Henrico retornou no domingo à noite, como havia dito. Parecia relaxado, satisfeito, com aquele brilho característico de quem vem de dias de prazer sem culpa. Como foi a viagem? Zrenia perguntei, enquanto ele desfazia a mala. Produtiva. Conseguimos fechar o contrato. Que bom. E como está Thalita? Aproveitou a suíte master do Hotel Riviera? O sorriso congelou em seu rosto. Seus olhos, antes relaxados, adquiriram um brilho duro, calculista. Do que você está falando? Silenciosamente, entreguei-lhe uma pasta contendo cópias das reservas do hotel, dos e-mails trocados entre eles, de fotos tiradas pelo investigador, mostrando os dois entrando juntos no estabelecimento. Ele folheou os documentos com expressão incrédula, que logo se transformou em raiva contida. Você invadiu minha privacidade, hackeou meu e-mail, me espionou. E você traiu nosso casamento, nossos votos, nossa confiança. Respondi calmamente. Estou disposta a ter uma separação civilizada, Henrico.
sem escândalos, sem exposição pública, mas quero o que é justo. Justo? Logos ele riu, um som frio que nunca havia ouvido antes. O que seria justo para você, Neiva? Metade de tudo o que construí com meu trabalho enquanto você brincava de enfermeira? A crueldade de suas palavras me atingiu como um golpe físico. Brincava de enfermeira? 15 anos cuidando de pacientes, salvando vidas, trazendo crianças ao mundo, reduzidos a uma brincadeira. Construímos juntos, Henrico. Como parceiros. Foi o que prometemos um ao outro. Promessas mudam, situações mudam, sentimentos mudam. Então você não me ama mais? Ele hesitou por um momento, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso que eu conhecia bem. Amo, do meu jeito, mas não como antes. Somos diferentes agora. Diferentes o suficiente para você mentir, enganar, trair. Você não entende. Thalita me faz sentir vivo novamente. Ela admira meu trabalho, compartilha meus interesses, me incentiva a crescer. E eu não fazia isso? Você estava tão ocupada com seu próprio mundo, seus pacientes, suas enfermeiras, sempre chegando em casa com histórias de bebês que ajudou a nascer, mulheres que salvou, como se isso fosse tão importante quanto os projetos que desenvolvo, os negócios que fecho. Cada palavra revelava um homem que eu não conhecia. Alguém para quem cuidar de vidas humanas era menos valioso do que construir prédios e fechar contratos. Podemos resolver isso civilizadamente, insisti. Separação amigável, divisão justa de bens. Cada um segue seu caminho. Não haverá separação, ele declarou, subitamente frio. E certamente não haverá divisão de bens. Esse assunto está encerrado. Com isso, pegou a pasta com os documentos e saiu do quarto, batendo a porta. Ouviu fazer uma ligação no escritório, a voz baixa e urgente discutindo algo que não consegui distinguir. Na manhã seguinte, quando acordei, Henrico já havia saído. Sobre a mesa da cozinha, um bilhete curto. Precisamos conversar esta noite. Estarei em casa às 8. Liguei imediatamente para o Dr. Paulo, relatando a conversa da noite anterior. Ele negou a separação e a divisão de bens. Parecia furioso, mas controlado. Estou preocupada com o que pode acontecer esta noite. Vou protocolar os documentos hoje mesmo, decidiu o advogado. E sugiro que você não esteja sozinha para essa conversa. Posso enviar alguém de minha confiança para acompanhá-la, ou talvez seja melhor que você passe a noite em outro lugar. Não, respondi firmemente. Não vou fugir da minha própria casa, mas vou me preparar. Às 7h30 daquela noite, já estava tudo organizado. O gravador digital escondido em meu bolso, registrando. O celular na mesa da sala, com o número do Dr. Paulo na descagem rápida. Uma pequena mala preparada no closet, caso precisasse sair às pressas. Às 8h15, ouvi a porta se abrir. Henrico não estava sozinho. Thalita entrou logo atrás dele, usando um vestido vermelho justo e um sorriso triunfante que me revirou o estômago. O que significa isso? Component placement, perguntei, levantando-me do sofá. Significa que é hora de parar com as mentiras, Neiva, respondeu Henrico, sua voz fria. Thalita e eu estamos juntos. Ela se mudará para cá amanhã. Você tem até o final da semana para encontrar outro lugar para ficar. Esta casa é minha também, Henrico. Construímos isso juntos. Não pode simplesmente me expulsar. Posso e vou. O apartamento está no meu nome. Você não tem direito legal a ele. Thalita deu um passo à frente, seu perfume forte invadindo o espaço entre nós. Olha, eu entendo que deve ser difícil para você, sendo mais velha e tal. Mas Henrico precisa de alguém que combine com sua energia, entende? Alguém que não o puxe para baixo com dramas, cobranças, histórias deprimentes de hospital. Senti o sangue ferver em minhas veias, mas mantive a calma. O gravador estava registrando cada palavra. Henrico, falei, ignorando completamente Thalita. Talvez devêssemos conversar em particular.
Há questões legais que precisamos discutir. Não há nada para discutir, ele cortou. Já falei com meu advogado. Ele garantiu que você não tem caso. A casa é minha. Os investimentos estão no meu nome. No máximo, você sai com suas roupas e seus objetos pessoais. Foi quando senti o primeiro tremor de triunfo. Tem certeza disso? Verificou os registros recentemente? Algo em meu tom deve tê-lo alarmado. Ele franziu o senho, sacando o celular do bolso. Do que você está falando? Talvez seu advogado não tenha verificado as atualizações mais recentes. Enquanto ele começava a fazer ligações frenéticas, eu me retirei para o quarto, trancando a porta. Ouvi a discussão acalorada na sala, as vozes aumentando gradualmente. Henrico parecia estar gritando com alguém ao telefone. 2 horas depois, ele bateu violentamente na porta do quarto. Abra essa porta agora, Neiva. Você vai me explicar que merda você fez? Abri calmamente, o gravador ainda em meu bolso, registrando. O que você fez? Zrenia, ele berrou assim que me viu. Como você conseguiu transferir tudo para seu nome? O apartamento, o carro, as contas? Legalmente, respondi simplesmente. Com os documentos que você mesmo assinou quando me deu procuração. A mesma procuração que você usaria para me deixar sem nada, se eu não tivesse sido mais rápida. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Você não pode fazer isso. Vou contestar judicialmente. Vou alegar fraude. Com base em quê? Todos os documentos estão em ordem, assinados por você, reconhecidos em cartório. E quanto à empresa que você abriu com Thalita, usando nosso dinheiro conjunto, isso sim poderia ser considerado fraude. Ele recuou um passo, visivelmente abalado por eu saber sobre a empresa. Você está blefando. Estou? O Dr. Paulo Mendes já está com toda a documentação, inclusive sobre o desvio de R$ 300 mil das nossas contas conjuntas para esta nova empresa. Interessante que o capital inicial declarado seja exatamente esse valor, não acha? Neste momento, Thalita apareceu no corredor, parecendo confusa e irritada. O que está acontecendo? Por que vocês estão gritando sobre dinheiro? Ela me roubou. Component Placement acusou Henrico, apontando para mim. Transferiu tudo para o nome dela. Na verdade, corrigi calmamente. Apenas protegi o que é meu por direito. Bens adquiridos durante nosso casamento, com nosso trabalho conjunto. Thalita me olhou com desdém. Seu trabalho? Pelo que Henrico me contou, você nunca contribuiu significativamente para o patrimônio de vocês. Ele quem construiu tudo isso. É mesmo? Então por que ele precisou desviar dinheiro das nossas contas conjuntas, dinheiro que incluía meus salários poupados por anos? A expressão dela mudou sutilmente, uma sombra de dúvida passando por seus olhos. Ela olhou para Henrico, que evitou seu olhar. Do que ela está falando? Você disse que o investimento na nossa empresa era todo seu? E é, ele respondeu rapidamente. Ela está tentando confundir você nos separar. Eu ri. Um som sem humor. Vocês dois merecem um ao outro. Verdadeiramente. Mas saibam de uma coisa. Não vou sair desta casa. Não hoje. Não amanhã. Quando houver uma decisão judicial, acatarei. Até lá, tenho tanto direito de estar aqui quanto vocês. Thalita avançou em minha direção, o dedo em riste. Escuta aqui, sua velha amarga. Henrico não te quer mais. Aceita isso e segue em frente. Você só está se humilhando ao se agarrar a um homem que claramente prefere outra. Humilhação seria permitir que vocês me roubassem o fruto de 15 anos de trabalho. Henrico, vendo que não conseguiria me intimidar, mudou de tática. Neiva, vamos ser razoáveis. Podemos negociar, reverter algumas dessas transferências, chegar a um acordo que beneficie todos. Tarde demais para negociações, Henrico. Você teve sua chance ontem à noite. Agora, tudo será resolvido legalmente. Ele me fitou com um olhar que nunca havia visto antes. Uma mistura de ódio e desespero que me fez perceber que realmente não conhecia mais o homem com quem havia me casado.
Você vai se arrepender disso. Juro que vai. Com essas palavras, ele se retirou para o escritório, batendo a porta com força suficiente para fazer as molduras tremerem nas paredes. Talita permaneceu no corredor, os braços cruzados, me avaliando com curiosidade maldosa. Sabe o que é patético? Ver uma mulher da sua idade se agarrando a um casamento morto. Ele não te ama mais, entende? Provavelmente nunca amou de verdade. O patético, respondi calmamente, é ver uma mulher jovem como você se contentando com sobras. Um homem que trai a esposa de 15 anos certamente trairá a amante de 8 meses. Você não me conhece, ela sibilou. Não sabe do que sou capaz. E você não me conhece, então sugiro que não me provoque. Com isso, voltei para o quarto, trancando novamente a porta. Naquela noite, escutei através da parede fina a discussão acalorada entre Enrico e Talita. Aparentemente, minha revelação sobre a origem do dinheiro usado na empresa havia causado a primeira fissura na confiança entre eles. Satisfeita por ter plantado essa semente de discórdia, preparei-me para dormir. Mas a insônia prevaleceu. As ameaças de Enrico ecoavam em minha mente. Conhecendo seu temperamento, eu sabia que ele não aceitaria facilmente a derrota. Por precaução, arrastei a cômoda pesada para bloquear parcialmente a porta do quarto. Coloquei o celular sob o travesseiro, o número de emergência pronto para ser discado. E assim, vigilante como um soldado em território inimigo, passei a noite em uma espécie de dormência inquieta, esperando o amanhecer. Mas o confronto que eu temia não aconteceu naquela noite. Foi na noite seguinte que meu mundo desabou completamente. Passei o dia seguinte em estado de alerta constante. Como era meu dia de folga no hospital, permaneci trancada no quarto, saindo apenas para refeições rápidas, quando tinha certeza de que Enrico não estava em casa. Tinha comigo o celular, o carregador, documentos essenciais e algumas peças de roupa em uma bolsa pequena, preparada para qualquer eventualidade. Por volta das 6 da tarde, ouvi a porta do apartamento se abrir e as vozes de Enrico e Talita encheram o corredor. Pareciam animados, quase eufóricos, um tom que contrastava fortemente com a tensão da noite anterior. Ela ainda está aqui? Zrenia, ouvi Talita perguntar. Provavelmente trancada no quarto, como a covarde que é, respondeu Enrico, sua voz alterada de uma forma que reconheci imediatamente. Ele estava bebendo. Permaneci em silêncio, ouvindo seus movimentos pela casa. Copos tilintando, música sendo ligada, risadas altas e forçadas. Pareciam estar comemorando algo, deliberadamente fazendo barulho para me provocar. Por volta das 10 da noite, a música aumentou consideravelmente de volume. Batidas pesadas reverberavam pelas paredes, fazendo vibrar os objetos sobre minha mesa de cabeceira. A provocação era óbvia. Queriam me forçar a sair, a confrontá-los, a criar uma situação em que eu pudesse parecer a parte descontrolada do conflito. Respirei fundo e não cedi. Em vez disso, coloquei meus fones de ouvido, liguei para o Dr. Paulo e o atualizei sobre a situação. Eles estão tentando te provocar, concordou o advogado. Qualquer confronto agora só complicaria nossa posição. Aguente firme esta noite. Amanhã teremos a decisão preliminar do juiz sobre a liminar de proteção patrimonial. Após desligar, tentei me concentrar em um livro, mas as palavras dançavam diante de meus olhos sem fazer sentido. A música, mesmo com os fones, penetrava em meus ossos. Risadas ocasionais, altas e teatrais, chegavam aos meus ouvidos como alfinetadas. Por volta de meia-noite, a música subitamente parou. O silêncio repentino foi quase tão perturbador quanto o barulho anterior. Aguardei, tensa, ouvindo atentamente qualquer movimento. Vozes baixas no corredor, próximas à minha porta. Sussurros urgentes, uma risada abafada. Depois, passos se afastando. 15 minutos depois, o cheiro de comida invadiu o quarto. Algo sendo preparado na cozinha, provavelmente um lanche noturno. Normalizei minha respiração, tentando relaxar os músculos.
Talvez a noite passasse sem maiores incidentes. Não sei exatamente quando adormeci, vencida pelo cansaço emocional dos últimos dias. Sei apenas que despertei violentamente com o som da porta do quarto sendo golpeada. Henrico gritava do outro lado, sua voz distorcida pela raiva e pelo álcool. Abra essa porta agora, Neiva. Precisamos conversar. Olhei para o relógio. 2h17 da madrugada. A cômoda que eu havia posicionado contra a porta tremia com cada golpe. Vá embora, Henrico. Estou dormindo. Conversamos amanhã quando você estiver sóbrio. Agora! Component placement. Ele berrou, a voz áspera de ódio. Ou eu derrubo essa porta. Deslizei a mão sob o travesseiro, segurando o celular. O número de emergência estava pré-discado, pronto para ser acionado. Com a outra mão, ativei o gravador em meu bolso. Estou chamando a polícia se você não parar agora, avisei, tentando manter a voz firme apesar do medo que começava a se espalhar por meu corpo. Um som de algo quebrando no corredor. Vidro estilhaçado. Depois, o impacto de algo pesado contra a porta. Provavelmente o próprio corpo de Henrico. A madeira gemeu. A fechadura cedeu. E a porta se abriu parcialmente, contida apenas pela cômoda. Através da abertura, vi o rosto contorcido de Henrico, irreconhecível em sua fúria. Você acha que pode me roubar e sair impune? Zrenia, ele vociferou, empurrando com força contra a cômoda. Acha que pode me fazer de idiota? Henrico, por favor, você está bêbado. Vamos conversar amanhã com calma. Cala a boca. Com um último empurrão violento, a cômoda deslizou o suficiente para que ele entrasse no quarto. Seus olhos estavam injetados, a camisa parcialmente aberta, manchada com algo que parecia vinho. Atrás dele, Thalita observava a cena com um sorriso de satisfação, apoiada no batente da porta. Acabou a brincadeira, Neiva, anunciou ele, avançando em minha direção. Você vai desfazer tudo o que fez. Agora. Levantei-me da cama, mantendo a distância. Não vou desfazer nada. Tudo foi feito legalmente. Você assinou os documentos. Você me enganou. Logramos! Ele berrou, socando a parede ao lado com força suficiente para deixar uma marca na pintura. Falsificou documentos. Não falsifiquei nada. Você me deu procuração há anos. Lembra? Para facilitar a administração de nossos bens, como você mesmo disse. Seu rosto ficou ainda mais vermelho, a veia na têmpora pulsando perigosamente. Você não vai ficar com nada. Ouviu? Nada! Tentei manter a calma, ciente de que cada palavra estava sendo gravada. Henrico, você está me ameaçando? É isso que quer que conste no processo? Foi quando ele avançou definitivamente, agarrando meu braço com força suficiente para deixar marcas. Processo? Você acha que vai haver processo? Você não vai viver para ver esse dia. O medo gelado que percorreu minha espinha foi instantâneo. Nunca, em 15 anos de casamento, Henrico havia me ameaçado fisicamente. Nunca tinha visto aquele olhar, o olhar de alguém capaz de causar dano real. Me solte, exigi, tentando puxar meu braço. Você está me machucando. Isso não é nada comparado ao que vou fazer se você não desfizer essa merda. Neste momento, Thalita entrou completamente no quarto, caminhando até nós com aquela confiança exagerada de quem se sente invencível. Amor, não se rebaixe. Ela não vale seu esforço. Vamos apenas jogá-la na rua, onde é seu lugar. Henrico hesitou, ainda segurando meu braço com força. Pude ver o conflito em seus olhos, a raiva competindo com o medo das consequências. Aproveitei esse momento de hesitação para me soltar com um puxão forte, recuando até encostar na parede. Saiam do meu quarto, ambos, ou chamo a polícia agora mesmo. Henrico riu, um som cruel que nunca havia ouvido antes. Seu quarto? Nada neste apartamento é seu. Nada. Some daqui, sua intrusa. Eu não te quero mais aqui. Tentei me mover em direção à porta, buscando uma rota de fuga, mas Thalita bloqueou meu caminho.
Aonde você pensa que vai? Para a sala. Vou dormir no sofá esta noite e amanhã resolvemos isso com os advogados? Foi quando ela avançou, rápida como uma cobra, e me deu um tapa forte no rosto, fazendo minha cabeça girar com o impacto. É isso que uma velha tóxica merece, disse, enquanto ria com satisfação perversa. O golpe foi tão inesperado que cambaleei para trás, sentindo o gosto metálico de sangue no canto da boca. Meu lábio havia se cortado contra meus próprios dentes. Henrico não fez nada para impedi-la. Pelo contrário, parecia satisfeito com a agressão. Pega suas coisas e some, ordenou ele. Agora! Ou a próxima não será apenas um tapa. Com as pernas trêmulas, consegui pegar a pequena bolsa que havia preparado. Meu celular, alguns documentos, uma muda de roupa. Não me permitiram levar mais nada. Meus pertences pessoais. Zrenia, comecei a dizer. Não me importo, cortou Henrico. O que ficar para trás vai para o lixo. Fui empurrada para fora do quarto, pelo corredor, até a porta do apartamento. No caminho, vi que a sala estava em desordem. Garrafas de vinho vazias, restos de comida, roupas espalhadas. Evidências da pequena celebração que haviam realizado, pensando que tinham vencido. Na porta, Henrico fez questão de me lembrar uma última vez de seu desprezo. 15 anos desperdiçados com você. 15 anos que poderiam ter sido gastos com alguém que realmente valesse a pena. As palavras doeram mais do que o tapa, mais do que o braço machucado. Era como se ele estivesse apagando não apenas nosso futuro, mas todo o nosso passado compartilhado. Henrico, falei baixinho, um dia você vai se arrepender disso. Ele riu, empurrando-me para fora. O único arrependimento que tenho é não ter feito isso antes. A porta se fechou com um estrondo, deixando-me sozinha no corredor vazio do prédio. Eram quase 3 horas da madrugada. Lá fora, a chuva caía impiedosa, como se o próprio céu chorasse por mim. Desci as escadas lentamente, cada passo doendo não apenas fisicamente, mas na alma. No saguão, o porteiro noturno, Sr. Antenor, desviou o olhar quando passei. Claramente havia ouvido a comoção, mas escolheu não se envolver. Saí para a rua deserta, a chuva gelada imediatamente encharcando minhas roupas finas. Não tinha guarda-chuva, não tinha casaco, não tinha para onde ir àquela hora. Os poucos táxis que normalmente ficavam próximos ao prédio não estavam lá devido ao temporal. Caminhei sem direção por algumas quadras, sentindo a água infiltrar-se em meus sapatos, molhar meus cabelos, escorrer pelo meu rosto misturando-se às lágrimas que finalmente começavam a cair. O local onde Thalita me acertara latejava, o corte no lábio ardia com a água da chuva. Eventualmente, encontrei uma praça com uma pequena cobertura de concreto, parte de um projeto paisagístico inacabado. O banco molhado seria meu refúgio pelo resto da noite. Sentei-me encolhida, abraçando os joelhos contra o peito para preservar algum calor. O celular em meu bolso indicava apenas 20% de bateria restante. Considerei ligar para alguém. Uma colega do hospital, talvez. Mas a vergonha me impediu. Como explicar que, aos 42 anos, eu estava sem teto, expulsa de minha própria casa no meio da noite? Foi então, naquele momento de absoluto desamparo, que algo estranho aconteceu dentro de mim. As lágrimas pararam. O tremor cedeu. Uma calma gélida tomou conta de meu ser, como se uma chave interna tivesse sido virada. Olhei para a tela do celular, para a foto de Henrico que ainda permanecia como papel de parede. Um hábito que nunca me preocupei em mudar, mesmo após descobrir a traição. Com movimentos deliberados, deletei a imagem. Em seguida, acessei a galeria e, uma a uma, apaguei todas as fotos nossas juntos. 15 anos de memórias digitais desaparecendo com cada toque na tela. O gravador ainda estava em meu bolso, fielmente registrando os sons da chuva, minha respiração, o ocasional carro passando ao longe. Desliguei-o, salvando cuidadosamente o arquivo,
Seria uma evidência crucial no dia seguinte. Enquanto a noite avançava lentamente para a madrugada, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Vocês vão se lembrar da noite em que me expulsaram. Não era apenas uma promessa de vingança, embora esse elemento estivesse presente. Era um compromisso comigo mesma de que aquela humilhação não ficaria impune, de que eu não seria apenas mais uma mulher descartada após anos de dedicação, de que Henrico e Talita aprenderiam que algumas traições têm um preço alto demais. O céu começou a clarear timidamente por volta das 5 da manhã. A chuva havia diminuído para uma garoa fina e persistente. Meu corpo doía em lugares que nem sabia que podiam doer. Não apenas pelos golpes físicos, mas pela tensão prolongada, pela posição desconfortável no banco duro, pelo frio que penetrava até os ossos. Com esforço, levantei-me. Minhas roupas continuavam úmidas, grudando desagradavelmente na pele. Meu cabelo, normalmente bem cuidado, caía em mechas desalinhadas ao redor do rosto inchado. Devia estar parecendo uma mendiga, pensei com amarga ironia. Caminhei lentamente até uma padaria que sempre abria cedo, a algumas quadras dali. O atendente, um rapaz jovem que nunca havia visto antes, olhou-me com desconfiança enquanto eu pedia um café simples. Evitei seu olhar, consciente de minha aparência deplorável. Com a bebida quente entre as mãos, sentei-me em uma mesa no canto, observando o movimento inicial da cidade. Pessoas normais, com vidas normais, dirigindo-se a empregos normais. Nenhuma delas sabendo que até poucas horas atrás eu também fazia parte desse mundo ordenado e previsível. Foi então que meu celular tocou. O nome Henrico piscou na tela, acompanhado da foto genérica que o sistema atribuía automaticamente após eu ter deletado a original. Hesitei, o dedo pairando sobre o botão de recusar. Mas aquela nova frieza dentro de mim falou mais alto. Atendi. Neiva, pelo amor de Deus, aconteceu uma coisa terrível. A voz dele tremia, misturando medo e raiva. Você precisa voltar. Eu tô desesperado. Eu não sei como, mas meu carro, a casa, os documentos, tá tudo em seu nome. Como você fez isso? Eu vou perder tudo. Uma onda de satisfação sombria percorreu meu corpo. O Dr. Paulo havia sido mais eficiente do que eu esperava. A decisão judicial havia chegado mais cedo, provavelmente beneficiada pela gravação da agressão que eu havia enviado por e-mail assim que encontrei a praça coberta. Você tá com frio? Tá molhado? Tá com fome? Tá deitando no chão da sala sem saber se vai ter o que comer amanhã? Fiz uma pausa, saboreando cada palavra. Então ainda não é nem começo do que eu passei. Desliguei sem esperar resposta, bloqueando imediatamente seu número. Sabia que ele tentaria ligar novamente, talvez dezenas de vezes. Sabia também que provavelmente estaria recebendo uma notificação oficial naquele momento, informando sobre a medida protetiva expedida contra ele devido à agressão registrada. O que ele não sabia é que, dias antes de me expulsar, eu já tinha descoberto tudo. Já tinha escaneado os documentos, revertido a procuração, transferido os bens para o meu nome e preparado a denúncia. Já tinha gravado o desprezo, a agressão, os insultos e já tinha enviado tudo ao advogado. No dia seguinte, quando fui ao escritório do Dr. Paulo após conseguir um pouco de descanso na casa de uma colega do hospital, recebi a confirmação de que Henrico havia sido oficialmente notificado. A medida protetiva o impedia de se aproximar de mim ou de entrar no apartamento. A transferência de bens havia sido validada pelo juiz, dada a evidência clara de dilapidação do patrimônio e violência doméstica. Ele foi expulso pelo próprio destino, comentou o advogado, satisfeito com o desenrolar dos acontecimentos. E a amante? Component placement, perguntei, curioso sobre o destino de Talita. Aparentemente, tentou usar o cartão de crédito dele para se hospedar em um hotel de luxo, mas o cartão foi recusado. Todos foram bloqueados por ordem judicial. Não pude conter um pequeno sorriso. A imagem de Talita, indignada em alguma recepção de hotel,
Sendo informada que seu patrocinador não tinha mais crédito, tinha algo de poeticamente justo. Podemos entrar no apartamento hoje mesmo, informou o Dr. Paulo. A polícia nos acompanhará para garantir que não haja confronto, caso ele esteja lá. Mas Henrico não estava lá quando retornamos ao apartamento, escoltados por 2 policiais. Aparentemente, havia saído às pressas, levando apenas alguns pertences pessoais. A desordem continuava na sala, evidência da festa interrompida pela realidade da justiça. Caminhei lentamente pelos cômodos, reabituando-me ao espaço que por tanto tempo foi meu lar. As marcas da presença de Thalita estavam por toda parte. Um batom esquecido sobre a pia do banheiro, roupas femininas que não eram minhas espalhadas pelo quarto, uma garrafa de perfume forte na mesa de cabeceira do lado que um dia foi meu. Posso pedir que tudo seja removido, ofereceu um dos policiais, notando meu desconforto. Não é necessário, respondi calmamente. Eu mesma cuidarei disso. Após agradecer a escolta e me certificar de que novas fechaduras seriam instaladas imediatamente, fiquei finalmente sozinha no apartamento. Sozinha de verdade, pela primeira vez em 15 anos. Comecei metodicamente a limpar cada vestígio da presença deles. Lavei os lençóis que haviam usado, esfreguei cada superfície com desinfetante, abri todas as janelas para que o ar fresco dissipasse o cheiro de perfume barato e traição. Coletei as roupas e objetos pessoais de ambos em grandes sacos de lixo preto. Quando terminei, já era noite. Sentei-me no sofá, o mesmo sofá de onde fui brutalmente arrancada na noite anterior, com um copo de vinho nas mãos. Não o vinho barato que Henrico e Thalita haviam bebido em sua celebração prematura, mas uma garrafa especial que eu guardava para uma ocasião verdadeiramente importante. E aquela era, sem dúvida, uma ocasião para celebrar. Não o fim de um casamento, que na verdade já havia terminado muito antes, mas o início de uma nova vida. Uma vida em que eu não seria mais definida como a esposa de Henrico, mas simplesmente como Neiva Dalila, uma mulher que se recusou a ser vítima das circunstâncias. Na manhã seguinte, enviei os sacos com os pertences de Henrico e Thalita para o hotel de 5ª categoria, onde ele havia se hospedado, segundo informações do Dr. Paulo. Junto, um bilhete simples, escrito com a mesma caligrafia meticulosa que usei por anos para deixar recados carinhosos em sua mesa de trabalho. Você me chamou de velha tóxica, mas foi a velha que te ensinou o que é perder tudo. 2 semanas depois, quando soube por conhecidos comuns que Thalita havia abandonado Henrico assim que percebeu que não havia mais dinheiro fácil ao alcance, enviei um segundo pacote. Desta vez, contendo apenas as roupas que ele usava na noite em que me agrediu e expulsou de casa. Todas cuidadosamente lavadas, passadas e molhadas novamente. Dentro, um bilhete escrito com tinta vermelha. Quem fez chorar a mulher errada? Não deve ter medo de lágrimas. Deve temer o silêncio dela. E foi assim que Henrico descobriu que a cachorrinha que ele expulsou na chuva agora mordia. O processo de divórcio seguiu seu curso legal. A divisão de bens foi decidida em meu favor, dadas as circunstâncias de violência doméstica e tentativa de dilapidação do patrimônio. A empresa que ele havia aberto com Thalita foi investigada por fraude fiscal, já que o capital inicial havia sido desviado de nossas contas conjuntas sem meu conhecimento ou consentimento. Eventualmente, vendi o apartamento. Muitas memórias, nem todas ruins, mas todas dolorosas a seu modo. Comprei uma casa menor, mais aconchegante, com um pequeno jardim onde plantei gerânios vermelhos como os que minha mãe cultivava em Ribeirão das Almas. Retornei ao hospital com a cabeça erguida, sem esconder as marcas que a vida havia deixado em mim. Meus colegas, que souberam apenas vagamente do ocorrido, mostraram-se solidários sem serem invasivos. Mergulhei no trabalho com renovada dedicação,
encontrando nas pequenas vidas que ajudava-se a trazer ao mundo um sentido que por muito tempo busquei em um casamento vazio. Certa tarde, quase um ano após aquela noite de chuva, recebi uma ligação inesperada. Henrico, sua voz irreconhecível, suplicante. Neiva, preciso falar com você. Estou arrependido. Fui um idiota. Perdi tudo. Você, minha carreira, meu respeito próprio. Me dê uma chance de explicar, de pedir perdão. Por um breve momento, o coração que um dia o amou tremeu com o eco daquele sentimento. Mas a mulher que emergi das cinzas daquele casamento sabia melhor. Não há nada para explicar, Henrico. Cada escolha tem sua consequência. Você escolheu a sua quando me expulsou na chuva, e eu escolhi a minha quando decidi que nunca mais seria tratada assim. Mas 15 anos juntos. Zrenia, ele começou, a voz embargada. Exatamente. 15 anos que você jogou fora em uma noite. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Desliguei o telefone sem remorso, sem raiva, sem aquele ódio gelado que um dia me consumiu. Apenas a certeza tranquila de que minha vida seguia em frente, enquanto ele permanecia acorrentado a seus erros. A dor da traição, a humilhação da expulsão, a noite de chuva no banco de praça, tudo isso fazia parte de mim agora. Cicatrizes que carregaria para sempre, mas que não me definiam. O que me definia era como escolhi me reerguer, como transformei a injustiça em força, como reconstruí minha vida a partir dos escombros, porque aprendi, da maneira mais dura possível, que quem expulsa com ódio, um dia é expulso pela justiça. E que a verdadeira vitória não está em fazer o outro sofrer, mas em recusar-se a deixar que a dor causada por ele determine seu futuro. Meu nome é Neiva Dalila, e essa foi a história da noite em que eu morri por dentro e ressuscitei com determinação no olhar. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.